A promulgação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa significou o início de um novo tempo para um grupo muito especial de brasileiros. São 6 milhões de pequenos empreendedores que fizeram e fazem da coragem, da perseverança e do otimismo o combustível para impulsionar suas atividades. A Lei Geral representa o reconhecimento da importância de um segmento econômico que congrega 99,2% de todas as empresas do país, quase 60% dos empregos e 20% do produto interno bruto. Isso sem falar na janela de oportunidade que se abre para a regularização das mais de 10 milhões de empresas que vivem na informalidade. A Lei Geral é de grande importância para o futuro dos pequenos negócios, pois introduz uma maior justiça tributária, simplifica o pagamento de impostos, diminui a burocracia para a abertura e fechamento de empreendimentos e facilita o acesso ao crédito, estimula as exportações, incentiva a cooperação, entre outras inovações. Pelo alcance de sua atuação, os pequenos negócios são de grande importância para a atividade produtiva nacional. Ao criar condições para a evolução desse setor, a Lei Geral acaba por se voltar, portanto, na direção de um Brasil melhor, nação que ainda vive na sombra de uma gigantesca desigualdade social e à procura de instrumentos que possam assegurar um contínuo desenvolvimento econômico. Espécie de síntese do país, as micros e pequenas empresas são uma fonte inesgotável de bons exemplos do que é possível fazer em nome do progresso. Mais do que uma vocação profissional, o empreendedorismo é uma saída para a cidadania, o crescimento econômico e a geração de empregos. E o Brasil, segundo os mais diversos levantamentos, é um dos países mais empreendedores do planeta. Com todos esses benefícios, por que a lei? Porque ainda somos um país vivendo dentro de um país da informalidade? É a primeira pergunta e que eu faço. Eu vou começar ali com Cássius Coelho. Bom, tudo bem, é um prazer estar participando aqui do Universidade Viva. E, na realidade, nós temos no país um sistema tributário bastante injusto e bastante complexo. Se nós colocarmos aí a quantidade de impostos, tributos e taxas que temos hoje no país, nós devemos chegar a 90 diferentes tipos de taxas, de impostos. E isso para o pequeno empresário, que não tem uma estrutura de informação, que está começando o seu negócio, é muito difícil ele se estabelecer. Então, essa complicador, essa parafernália toda, faz com que o pequeno empresário fique com medo de se regularizar e aí começa a trabalhar, como você comentou no início. O Brasil é um país de empreendedores, todo mundo busca uma saída, até porque também não se tem empregos para todo mundo. E aí, a partir desse cenário de dificuldades, o empresário ele parte para o negócio próprio, independente de estar regular ou não. Esse ambiente de negócio, na realidade, não é muito bom. É muito ruim porque aquelas empresas que estão regulares, que pagam seus impostos em dias, acabam também sendo prejudicadas por esse alto índice de informalidade. Então, a gente tem um ambiente que precisa ser mudado, precisa ser trabalhado, e a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, eu diria que foi um primeiro passo para uma reforma tributária, onde a gente está aí falando de 99% das empresas do país. Então, é uma quantidade enorme. Temos 60% dos empregos colocados nessas empresas. Então, era preciso que o governo fizesse alguma coisa para estimular primeiro, a regularização dessas empresas, saírem da informalidade para a formalidade, e esse foi um primeiro passo. Mas a lei ela ainda precisa caminhar em outros aspectos, que não somente a parte tributária, para que ela se estabeleça e realmente nós tenhamos um cenário, um ambiente de negócio mais atrativo para qualquer tipo de empresa, seja ela grande ou pequena. Ok, Carlos Mapurunga. Reforçando ao que o Cássio falou, o que a gente entende, a gente demonstra, o que é demonstrado é que as políticas públicas do nosso país, ela ainda não trabalha com a ideia do primeiro pensar nas pequenas,
primeiro negócio é olhar para as pequenas e depois pensar nas políticas dos grandes. E aí você levando na consideração que 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas. Quase 60% dos empregos e só 20% do PIB estão com elas, não dá para entender por que o governo não entra com toda a sua força, e isso vale salientar que o governo federal, ao meu ver, ele está fazendo o trabalho dela. Talvez as nossas maiores dificuldades está sensibilizar os estados, que eu acho, infelizmente, eu acho que a gente entende como o maior vilão da lei geral. E as prefeituras, até pela questão de ser mais de 5.600 municípios, é difícil de trabalhar uma lei só, né, uma lei única para todos esses municípios. Ok. Antônio Elgmar Souza. Bom, acho que essa pergunta que você coloca é uma pergunta muito oportuna. Por que o Brasil é um país de informais? Pra você ter uma ideia, hoje no nosso país, nós devemos ter aproximadamente 5 milhões, 6 milhões de empreendimentos formais. Aqueles empreendimentos que estão devidamente constituídos. Um estudo feito pelo IBGE em 2003, ele apontou que existiam no país aproximadamente 10 milhões de empreendimentos informais. Então, a relação seria mais ou menos para cada empresa formal, nós teríamos aproximadamente 2 informais. Quando a gente observa a história econômica do nosso país, o que a gente observa é que o Estado ele sempre regulamentou de forma muito rígida a abertura de empresas. Então eu creio que essa regulamentação extremamente excessiva, de forma burocrática, de forma rígida, criou uma cultura da informalidade. Então veja aquela pessoa que está começando um empreendimento. E essa pessoa começa um empreendimento normalmente porque não encontra um emprego formal. Então, uma alternativa que ela tem é justamente desenvolver algum tipo de atividade de modo que ela possa, então, sobreviver, possa garantir o sustento da sua família. Quando ela encontra uma série de barreiras, quando ela encontra uma burocracia, quando ela encontra um alto custo, quando ela não encontra políticas públicas que favoreçam a abertura desses empreendimentos, ela corre para a informalidade. Está aí o fato de nós termos hoje mais de, digamos assim, para cada empresa formal, termos mais de 2 milhões. Melhor dizendo, mais de 2 empreendimentos. Como esse dado é um dado de 2003, eu quero crer que hoje o número de informais talvez chegue a 3, ou seja, até superior a isso. E é importante que se diga que desses 10 milhões de empreendimentos informais, nós temos possivelmente hoje aproximadamente 14 milhões de pessoas que trabalham dentro desse segmento que não tem nenhum tipo de seguro, nenhum tipo de benefício trabalhista, seguro trabalhista garantido. Então, na realidade, essa situação é uma situação extremamente delicada. Felizmente, o governo do Estado, com a criação do microempreendedor individual, ele começa a abrir alternativas no sentido de fazer com que esse imenso exército de informais possam, então, sair da sua condição de informal e passar a ter o que nós chamamos de uma cidadania empresarial. Então, nós cremos que esse excesso de burocracia, esse Estado rígido que não reconhece, que não incentiva, e quando eu falo em Estado eu me refiro aos 3 níveis de poder, foi justamente isso que ao longo desses últimos 50 anos que nós temos, digamos assim, de capitalismo mais organizado no nosso país, fez com que essa atividade, fez com que as pessoas que pretendem abrir um empreendimento saíssem pela tangente, fossem para o canal informal e não para a formalidade, que era o que se esperava, que é o normal que acontece nos países desenvolvidos.